e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. O anjo disse: aperte o cinto e amarre as sandálias. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo estava libertando. O anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, glória a Deus. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo. Compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. E o que é que acontece? O que é que o Senhor me mostrou aqui? Que coisa linda que é essa passagem aqui. Linda, 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 linda. E Deus falou profundamente comigo através dessa passagem, que eu consiga passar para vocês o que o Senhor colocou no meu coração. Que é o seguinte: ó, quanta fé. Pedro estava numa prisão, sem pretensão de ser libertado. E o que acontece? Um dia antes de Herodes apresentar Pedro para a população como prisioneiro, Jesus enviou o anjo. Oh, glória! E esse anjo aqui é um anjo forte, porque até na palavra de Deus tem escrito que às vezes Deus envia um anjo, só que é um anjo fraco para a situação. E o anjo pega e volta. E a gente tem que clamar a Deus para Deus enviar um anjo forte. Para Deus enviar um anjo forte. E o que acontece? Olha que lindo. As duas correntes. Pedro estava com duas correntes, um em cada pulso, e com 2 soldados, um de cada lado. E aí o que acontece? O Senhor dispersou os 2 soldados, quebrou as 2 correntes. Os soldados que estavam tomando conta da porta da cela, Deus dispersou também. Quem já foi em presídio, sabe? Quem já foi ou assistiu algum filme de presídio, alguma reportagem, alguma coisa, viu ou sabe, pelo menos tem uma noção de como é um posto de segurança. E Pedro e o anjo passou por 2 postos de segurança. E essa aqui é a melhor parte para mim. O portão se abriu sozinho. Quando Pedro e o anjo... Eu imagino o seguinte, ó. Pedro vindo andando com o anjo, aí viu um portão de ferro, aqueles portões assim grandes de ferro. E Pedro pega e pensa assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Porque assim, o anjo voa. O anjo pode voar, passar por cima do portão e acabou a conversa. E Pedro, ele iria pular o muro para sair? Só que aí, gente, o Senhor, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, no meu pouco tempo que eu tenho de evangélico, eu aprendi o seguinte: que quando é para fazer pela metade, o Senhor nem faz. Ou ele faz completa a obra, ou ele nem faz. Aí o que aconteceu? Olha o que tem escrito na palavra do Senhor: o portão se abriu sozinho. E eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Deus já entregou a bênção de Pedro. O anjo foi embora. O anjo venceu a batalha, entregou a bênção de Pedro e o anjo foi embora. Aí uma outra situação aqui que tem escrito assim, ó: então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes. O que é que eu entendo com isso daqui? Que às vezes a gente está tão cansado, a gente está cansado tanto de sofrer, de passar por lutas, de passar por
dificuldades, de passar por aflição, que às vezes Deus já mandou a bênção, Deus já mandou a libertação, Deus já mandou a solução do problema e a gente está dormindo. É o que tem escrito na palavra. Vamos viver o dia de hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Ah, Mateus, mas é fácil você falar que o amanhã pertence a Deus. Não é fácil falar que o amanhã pertence a Deus. Por quê? Porque assim, amanhã vai chegar a conta, amanhã vai acabar o alimento que tem na dispensa, amanhã a gente não sabe o que é que vai fazer, amanhã vai acontecer N coisas, mas é o que meu sogro sempre costuma dizer pra mim, e eu digo pra vocês aqui agora. Você crer e ter fé vendo não é fé. Fé é você crer e não ver. Então assim, as contas estão chegando, glória a Deus. Se o Senhor não pagar para glorificar o nome dele, a gente depois trabalha e paga. Ah, se vai faltar comida, na Bíblia tem escrito: eu fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, ou a sua descendência perecer. Então o que acontece? Nem pense nessa possibilidade. Ah, vai faltar alimento na minha casa, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Deus não vai lhe dar luxo. Deus não vai lhe dar coisas esbanjantes. Mas uma coisa é certa: Deus não vai permitir que falte nada. Nada, nada, nada para você. Ele vai lhe dar o necessário para quando finalizar tudo, você possa dizer: o Senhor é fiel. Ele não me desamparou. Mas para isso, você precisa estar acordada. Porque assim, o anjo foi até Pedro, libertou Pedro, tirou Pedro da prisão, e Pedro estava achando que era uma visão. Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. E assim a gente tem que estar atento para quando e como o Senhor vai falar conosco. Para que a gente possa descansar nele. É como minha esposa estava falando, a gente precisa descansar na tempestade. A gente precisa confiar que o nosso Deus é um Deus de maravilha. É um Deus imenso e amoroso, que nos ama e tem misericórdia da gente. Então, o que acontece? Eu fiquei muito, sabe, isso aqui é algo que é muito profundo. Isso aqui que Deus colocou é muito profundo. É que a gente precisa confiar. Vamos confiar, meus irmãos. Vamos confiar em Deus. Entendeu? E o que acontece? Esse momento que a gente está dentro de casa, eu vou ser sincero a vocês. Eu sou o tipo de pessoa que eu não sinto fome, né? Eu sei controlar minha fome muito bem. Então fazer jejum pra mim é algo muito fácil. Muito fácil. Por isso que meus jejuns são algo assim extraordinário, que minha esposa, quando eu converso com ela, ela diz: mentira que você vai fazer um jejum desse. Eu disse: vou fazer. E faço, e ela fica assim, abismada. E o que acontece? Eu desafio vocês a mais um desafio, na verdade. Vamos fazer um jejum nessa quarentena? Ah, Matheus, é muito difícil. É muito difícil. Sabe por que é muito difícil? Eu tava falando com minha esposa. É muito difícil porque a sua carne tá muito viva. Você não matou a sua carne. E se ela tá muito viva, significa que você tá mais estressado, você fica mais estressado, você fica mais agoniado, você confia menos, você descansa menos. Então assim, vamos fazer um jejum nessa quarentena? Ó, começa devagar. Vamos fazer o seguinte, ó. Jejum não é você comer no almoço um pratão de comida e dormir depois de almoçar, e 3 horas da tarde aí você dizer assim: ó, pai, tô almoçando aqui agora e 3 horas da tarde acaba meu jejum. Pelo amor de Deus, jejum não é isso. Pelo menos anula uma refeição do dia. Não mata não. Faz um esforço pro Senhor. Pede ao Senhor para poder lhe ajudar a se santificar.
Vamos sair dessa quarentena, pessoas evoluídas. Vamos. Porque assim, ó, se as pessoas que hoje dizem que não tem tempo para Deus, para o Evangelho, para orar, para ler a Bíblia, nessa quarentena não saírem pessoas melhores, eu lhe garanto, o problema delas não era um tempo. O problema delas era dedicação. Porque uma coisa que a gente tem agora nessa quarentena é tempo. Entendeu? Eu saía 4 horas da manhã para trabalhar e eu acordava 3. Dormia meia-noite. E eu orava de 3 às 4. Porque eu sabia, eu prefiro ter 1 hora menos de sono, mas eu prefiro que o Senhor me acompanhe no meu dia. E que eu não me afaste do Senhor por causa de trabalho, por causa de dinheiro, por causa de nada do tipo. Então, vamos ser pessoas melhores. Vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos buscar nos aproximar de Deus. Jesus está voltando, não é da boca para fora. Eu estava falando com a minha esposa que quando Jesus estava subindo, estava se despedindo dos discípulos, Jesus estava subindo nas nuvens, ele falou: eu vou voltar e o tempo está próximo. Aí eu fiquei pensando assim, vamos supor, no ano 10 depois de Cristo, já estava próximo o tempo, imagina agora, 2020. Gente, está muito próximo de Jesus voltar. Então assim, não vamos nos aproximar de Deus apenas porque Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, Deus é digno de toda honra e toda glória, não. Vamos nos aproximar de Deus porque é muito difícil. Vamos nos aproximar de Deus porque Ele é santo, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração para finalizar essa live abençoada. Creio que o Senhor falou ao coração dos que estavam atentos para ouvir a voz de Deus. E gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes nessa live, para poder honrar o nome de Deus assistindo a nossa live. Deixa eu Amém? falar uma palavrinha. Oi, queridos. Não é porque Mateus falou que ele faz jejum e por ele não não sei o que, aí ele faz o jejum extraordinário. Mas cada um tem o seu limite. E outra coisa, se pra Mateus Não me tome como base, não. Se pra Mateus é fácil ficar sem a fome, ele faz jejum de outras coisas, entendeu? Porque a intenção é matar a carne. E uma coisa que o pastor tava falando, que eu fiquei assim, achei bem interessante, nossa carne, ela não morre, ela amortece. Então se todos os dias a gente não amortecer a nossa carne, ela vai se exaltando aos poucos e quando você vê, ela já tá exaltada. Então que possamos a todos os dias, a cada dia, amortecer a carne. Beijo! Glória a Deus. Eu quero que os irmãos entendam para não me tomar como base, não. O jejum é mistério, é eu e Deus. Vamos lá. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma live concluída, glorificando e honrando o Teu nome, meu Pai. Que a Tua presença seja verdadeira, né, na vida das pessoas que receberam agora essa ministração. E que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dando conteúdo, nos dando ministração, nos dando louvor, para poder glorificar sempre o Teu nome, Pai. Fica conosco, dá-nos uma noite abençoada na Tua presença, ajuda-nos, Pai, a cumprirmos com o desafio que eu lancei para eles agora, Pai. 3 versículos da Bíblia todos os dias e 5 minutos no máximo contigo, e fazer pelo menos um jejum nessa quarentena. Por favor, Pai, que o Teu povo possa verdadeiramente se converter e se voltar a Ti, Pai. Em nome de Jesus, alcança todos que estão precisando de uma libertação, de uma cura e de um renovo nessa noite, Pai. No nome de Jesus Cristo, Deus. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau, pessoas. Até quinta-feira que vem, às 18h30. Deus abençoe.